A gente vai ler alguns textos essa manhã, mas o primeiro texto é João 13. O Evangelho de João, capítulo 13, a gente vai ler o versículo 31 até o 35. Jesus com os apóstolos e ele está ensinando eles e ele lava os pés dos discípulos, e aí no 31 em diante Judas sai e aí Jesus fala: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho dele mesmo e glorificará em breve. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco, mas vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Oramos, Deus, para que a sua semente caia em terra fértil, Senhor, que o nosso coração esteja disposto a ser moldados por Ti, Deus. Que Tu encontre em nós homens e mulheres, Senhor, dispostos a ser transformados para se parecer mais com Jesus. É o que nós oramos agora, que essa palavra ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? O nosso tema desse mês vai ser uns aos outros. E o nosso objetivo é ministrar essa mensagem que começa no Antigo Testamento e atravessa as gerações, e quando chega no Novo Testamento a gente vê isso se repetindo. A Bíblia ela vai ter, claro, a gente tem algumas variações de tradução, mas ela vai ter 28 mandamentos recíprocos e mais de 60 vezes o termo alelon, que é uns aos outros, né? Algumas variações aparecem no Novo Testamento. Jesus ministrando a nós e falando uns aos outros, e depois Paulo vai ministrar a igreja, e o livro de Romanos, por exemplo, fala várias e várias vezes uns aos outros. Eu vou passar rapidamente, você não precisa abrir, mas só para a gente ir vendo várias passagens que tem. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer: portanto, encorajem-se, edifiquem-se uns aos outros. 1 Pedro 4:10 vai falar: cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Gálatas 5 diz: vocês, meus irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para satisfazer os desejos da carne. Antes, sirvam uns aos outros em amor. Efésios 4 vai dizer: sejam completamente humildes e mansos, sejam pacientes, tolerando uns aos outros em amor. 1 João diz: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E Tiago ainda fala: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Amém? Existem várias mensagens e todas elas, de alguma maneira, nos confrontam, porque se o evangelho fosse apenas um relacionamento vertical, seria mais fácil. A gente, olha, só se relaciona com Deus e Deus está distante, a gente finge coisas que Deus às vezes nem é. Mas aqui, quando fala de uns aos outros, a gente está falando de uma vida que exige relação, exige eu e você nos moldando, como o Provérbios vai falar: o ferro afiando ferro, o homem afiando o homem, a gente um aos outros crescendo juntos. E por isso que essa mensagem ela acaba nos confrontando. Por exemplo, quando o Tiago fala para a gente confessar os pecados, confessar pecado já é terrível, já é difícil, já é uma situação constrangedora. E a gente fala: meu Deus, deixa eu confessar um pecado a você. Mas aí Tiago vai falar: não, confesse uns aos outros. E aí por que a gente confessa uns aos outros? Para a gente ser perdoado? Não, para a gente ser curado. E é muito louco, porque quando a gente compartilha isso uns aos outros, o nosso coração é curado. E essa é a palavra de Deus vindo a nós. Não é simplesmente jogar para Deus, mas é para a gente uns aos outros se amando. A revelação de Deus é através da relação. Quando a gente fala desse Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é um Deus que é uma relação.
é um Deus que é amor porque ele, antes da criação do mundo, já se relaciona entre si. É por isso que esse Deus consegue expressar isso a nós, porque ele não é um indivíduo único que não se relaciona, mas ele em si já é a relação. A gente fala sobre uma dança eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde eles já vivem amor antes mesmo de todas as coisas serem formadas. Quando Deus nos cria, então agora a gente foi criado para essa relação, para a gente ter uma relação com Deus, com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, e uma relação que vai refletir isso uns aos outros. Qual é a grande questão da mensagem? É que ela aparece às vezes, Jesus, quando a gente leu aqui em João, dizendo: amem uns aos outros como eu vos amei. É um nível muito alto de amor, é um nível, Jesus dizendo: olha, existem os mandamentos, existe tudo, mas existe um novo que eu estou dando para vocês. Amem uns aos outros. Como? Como eu vos amei. A gente elevando o nível do que é viver esse evangelho para a gente se parecer à imagem de Jesus. Só que quando eu falo isso, às vezes a gente tem visões de amor, né? Como é que é amar uns aos outros, né? A gente às vezes acha que amar uns aos outros é dar presente, né? As linguagens do amor. Minha esposa me ama quando faz massagem. Toda vez que ela faz massagem, ela me ama por uns 30 segundos. Depois é fisioterapia, daí ela começa a apertar onde dói, aí eu sinto uma certa raiva estranha. Mas a verdade é que o amor, ele não é bobo. Amor, ele gera conflito. E nós aqui como igreja, como corpo de Cristo, que traduz isso, a gente vai se amar. E por isso a gente vai se confrontar. Sabe, uma coisa que eu não quero viver como igreja aqui é a gente viver com medo de confronto. Sabe? Viver com medo de, eu não quero magoar o outro, sabendo que o outro está errado. Quando a gente ama de verdade, a gente vai lá e diz, em amor, claro, mas a gente vai lá e diz, olha, isso aí não faz sentido. Porque é mais fácil eu ficar quieto, é mais fácil a gente virar os olhos. Mas o amor de verdade, ele vai olhar para alguém e vai dizer assim, olha, isso aí não. Porque nós não somos leais uns aos outros, nós somos fiéis a Cristo. E por ser fiel a Cristo, a gente vai se afiar. A gente vai olhar um para o outro e dizer o que precisa ser feito. E essa mensagem, ela às vezes é difícil, porque a gente ter essa coragem não é simples. Agora, é lógico, se você traduzir isso para a sua vida, né, a gente com um bebê, com um filho, a gente percebe as traduções bobas disso, porque eu amo aquele bebê. E ele está começando a comer agora e às vezes umas comidinhas tão ruins, né, umas comidinhas tão sem sal. Eu olho ali a Gabi triturando aquilo e fazendo uma papa estranha e eu falo, meu Deus, ele deve achar que a gente odeia ele. Porque não é assim, e aí enquanto isso eu tô fazendo um pudinzinho de creme de leite Nescau para mim, e tadinho, mal sabe ele as delícias que existem nesse mundo. Mas é porque a gente ama, porque ele não pode estragar o paladar dele com Nescau agora. É porque é a fase, é o processo que ele tá vivendo, que ele vai ter que comer isso. Quantas vezes ele chora e faz uma carinha assim que eu digo, meu Deus, tu ainda não entendeu, mas porque eu amo ele, ele passa por essas coisas que às vezes ele não quer. Dormir, tomar banho, comer, coisas bobas. Mas isso você vai traduzir em tudo, no seu relacionamento. E aí você percebe que uns aos outros é não viver só para nós mesmos, é não ser um egoísta simplório. É quando eu tô essa semana com a Gabi, e aí a Gabi chega para mim à noite e fala, amor, o que você quer comer? Eu sou um cara que, por alguma razão, eu como pouco, eu acho, né? Não sei. Mas eu faço 3 refeições e tal. Daí ela falou assim, eu falei, eu não lembro se eu comi à tarde. Eu falei, não, acho que eu tomei um café, mas eu não sei. Eu falei, o que tem, amor? Daí ela falou, tem pipoca. Daí eu falei, nossa, eu amo pipoca. Então eu quero pipoca, amor. Daí ela olhou pra mim, então vai lá e faz pipoca. Porque eu vou tomar banho.
E era óbvio, né? Ela tava ali fazendo um monte de coisa, ela falou, tu quer comer alguma coisa? Tu quer? Tem pipoca? Então vai lá e faz. Porque o amor que a gente vai viver na relação é esse lugar onde se você só recebe, você suga uma pessoa e daqui a pouco as coisas não vão funcionar mais. Você quer comer? Vai lá e faz pipoca. E faz bonito e traz para ela e volta e faz um suco e faz a sua parte na relação. Porque isso é uns aos outros. É o momento onde você vai entregar, onde a gente vai viver uma realidade que a gente recebe, porque as pessoas ao nosso redor vão nos amar, mas a gente vai entregar, aonde a gente vai aprender essa relação que é se doando e é recebendo, e chega um momento, e eu acho que você já sentiu isso em algum momento da sua vida, que é muito mais legal se doar. Não à toa, Jesus, né, a palavra de Deus vai nos falar que é melhor dar do que receber. Porque receber é legal, é bacaninha, mas é tão mais legal quando você dá algo para alguém e essa pessoa às vezes nem espera. Eu amo as não datas. Né? Quando você dá para alguém no aniversário, existe uma expectativa. Mas dar um presente aleatório, fazer algo porque nada, sem razão, é tão mais maravilhoso, porque a gente vive esse uns aos outros de verdade. A gente começa a olhar esse evangelho que diz, olha, existe um dom que você recebeu, que é para uns aos outros. Existe algo que Deus te deu, que é para uns aos outros. Que a gente possa começar a olhar para essa mensagem e dizer, ei, eu quero viver para esse outro. A palavra que eu quero compartilhar, o texto que eu quero expor hoje é Romanos 12. A gente vai ler, e Paulo aqui em Romanos, se você passear para o Romanos, ele fala várias vezes uns aos outros, mas a gente vai ler o 12, porque é uma mensagem que eu amo desde o início dos primeiros versículos, mas ela é constrangedoramente linda. Paulo escrevendo aos Romanos diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo começa dizendo, ei, eu rogo a Deus para que, pelas misericórdias dele, vocês se ofereçam como sacrifício. Aí no 2, um dos versículos mais lindos, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente tenha essa mente transformada, porque assim, com uma mente transformada, a gente experimente essa vontade que é maravilhosa. No 3 vai dizer, por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém? Aqui Paulo vai mostrar a nós que somos esse corpo. E que é muito lindo, porque no começo ele diz, ei, ninguém pense demais de si mesmo. Ninguém se ache, ninguém ache que é tudo isso. Mas o versículo continua e diz, mas tenha um conceito equilibrado. Porque também não pense menos de si mesmo. Não ache que você é menos do que você é. Você faz parte desse corpo. Você tem uma função e está ligado a todos esses outros membros. Entenda essa sua função. Entenda se é profetizar, se é ser generoso, se é servir. Entenda o seu chamado diante desse corpo. Viva isso de forma integral. Viva isso com graça. Viva isso com sabedoria. Faça tudo isso com alegria. No versículo 9 em diante disso. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio.
nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem-se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Essa mensagem de Paulo para nós, ela é maravilhosa. A carta de Romanos inteira, você vai lendo algumas partes e parece confusa, mas o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração e é uma das cartas mais lindas que existe, talvez a minha preferida. E no capítulo 12 aqui, que a gente acabou de ler todinho, Paulo, para mim, ele está esticando a corda desse evangelho. Ele vem aqui e ele vai dizer, aqui no capítulo 12, você já começa a ver esses uns aos outros, né? No livro todo de Romanos você vai ver, mas dediquem-se uns aos outros com esse amor fraternal. Você vai olhar ali e vai dizer, sejam atenciosos uns aos outros. Existe um amor uns aos outros aqui que nos constrange, e ele vai dizer até o ponto que é o mais difícil nos dias de hoje, que é o não retribua mal com mal. Quando a gente olha a palavra de Deus, né, na Bíblia inteira, nesse decorrer inteiro, e você vê tantos homens, e você vê aqueles homens que eles são transformados, são destacados, é porque eles não retribuíram mal com mal. Aqui tem algo que me assusta. Tem alguns versículos na Bíblia que me assustam. Provérbios, quando fala do que Deus odeia. Gálatas, quando vai dizer que de Deus não se zomba, porque o que você planta, você vai colher. E aqui, quando diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Isso me dá medo. Isso eu digo assim, Jesus, deixa eu viver direitinho. Me dá graças para viver direitinho. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Isso é engraçado. Ele diz, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Os teólogos, eles discutem o que é brasas vivas sobre a cabeça. Uns vão dizer que é porque ele vai ficar mais constrangido ainda, porque tu vai fazer o bem com ele. E a gente vai falar, então quer saber? Eu vou ferrar meu inimigo fazendo o bem. E aí ele vai ficar mais constrangido ainda. Isso é uma verdade, mas não é simplesmente isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, olha, se você viver esse evangelho de maneira tão profunda, brasas vivas vão se amontoar na cabeça dele. O evangelho vai ministrar o coração dele e se a graça do Senhor tiver espaço, ele vai se arrepender. Porque nós amontoaremos brasas vivas na cabeça dos inimigos. Porque o evangelho que diz a uns aos outros é esse Jesus que viu aqueles homens que estavam matando ele e disse, Deus, perdoa esses. Eu não sei se um daqueles foi para o céu, mas deve ser muito constrangedor você chegar no céu e você foi um daqueles que matou Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? Quando Jesus está crucificado e ali ele está naquele momento mais assustador da história, os judeus não enxergam. Aqueles que tinham todas as promessas, eles não enxergam. Mas aí um soldado romano, olhando aquilo, se ajoelhou no chão e disse, meu Deus, a gente matou o Filho de Deus.
Porque um judeu não conseguia enxergar Deus numa cruz, mas um romano fazendo aquilo, enxergando tudo aquilo, ele diz, ele tem uma revelação. A minha oração é que depois daquela revelação, ele sai e diz assim, "Ei, aconteceu alguma coisa, deu tudo errado. A minha profissão não faz mais sentido." Então ele possa ter sido encontrado pelo Espírito Santo no caminho. Sabe, um dia talvez a gente vai estar lá no céu com ele, que é assustador. Mas sabe, que a gente possa viver essa vida de maneira tão real. Hoje a gente celebra, a minha cabeça se confundiu, achou que a Páscoa era em março, a Páscoa é só em abril. Hoje a gente celebra a ceia, é um dia para a gente compartilhar o pão e o vinho. É um dia para a gente lembrar o que Jesus fez. Quando eu leio Romanos ministrando, eu falo, Jesus, é tão difícil, mas vem com o seu Espírito Santo, me dá a graça. É tão lindo ele falando para a gente se dedicar uns aos outros com amor fraternal, preferir a honra aos outros, nunca faltar zelo. E aí é quase uma poesia. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem com o que vocês têm com os santos nas suas necessidades, pratiquem essa hospitalidade, abençoem quem os persegue. É engraçado que ele faz uma ênfase, vírgula, abençoem, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que alegram-se, chorem com os que choram. Tem a mesma atitude, a palavra atitude aqui também é phronesis, o mesmo modo de pensar, o mesmo jeito, essa mesma atitude que não é só fazer por fazer, mas é um modo de pensar, que eu olhe para Jesus e diga, ei, Jesus, eu estou aqui, eu sei que falta tanto, né? Como o próprio Paulo fala, dos pecadores é o pior, falta tanto, mas eu estou me esforçando para viver essa vida de amor, de um amor corajoso, que não vai se esconder, que vai confrontar, que vai se doar, que vai gastar, que vai dizer, Jesus, eu não quero um evangelho pela metade, eu quero gastar tudinho aqui, eu não quero ser vencido pelo mal, eu quero chegar lá naquele último dia e ser encontrado fiel. Ser em uma realidade onde o mundo corrompe tantas pessoas que a gente possa só ser encontrado fiel. Você dizer, Deus, olha, essa semana eu fiz uma oração que eu queria provocar Jesus. Eu falei assim, Deus, se tu existe, falei, se tu existe, Deus, mostra. Aí lá dentro, não sei se na sua mente existe a sua mente nível 1 e a sua mente nível 2. Acontece isso com vocês? A minha mente nível 2, que era por trás do meu pensamento, era assim, Deus, eu quero te provocar. Eu quero que eu, como um filho, porque essa é a revelação que eu tenho, que tu é meu pai, como um filho, eu quero ser o filho que come o burrinho, né? O cordeiro gordo. Eu não quero ser um filho que vai se esconder, achando que a vida é sobre um pagar e receber. Não, eu quero ser um filho que tenha acesso às coisas do pai. E ele ministrando ao meu coração, ele me mostrou assim, todas essas coisas que a gente passa, que Paulo aqui diz. E se você ler as cartas de Paulo, dá até raiva, um homem que a tradição vai dizer que ele foi morto, a gente não sabe exatamente, mas a tradição vai dizer que ele foi morto em Roma. Mas ele diz, olha, se alegrem. E aí tu vai ver onde é que ele está preso. Ele diz, ei, existe algo maravilhoso, aí tu vai ver o que aconteceu com ele, acabou de passar por um naufrágio. E esse homem que nos constrange, ele vira esse exemplo para dizer, olha, sede meus imitadores. Mas esse cara era sincero diante de Deus, sabe? Eu quero ser sincero. E aí, Jesus ministrando, lendo essas passagens, ele diz assim, olha, existe uma revelação que nos vai ser dada. E essa revelação, ela vai criando camadas mais profundas, conforme uma vida que não é perfeita.
Porque se ela fosse perfeita, Jesus não precisava voltar. Se tudo fosse lindo, a gente não precisava cantar Maranata. Mas quando ele ministrou meu coração, ele disse, como se ele estivesse me falando, você sabe que eu sou fiel, porque tu vai passar os dias difíceis. Tu sabe que eu sou bom, porque depois de uma tempestade, Deus vai estar lá. E durante a tempestade, Deus vai estar lá. Eu posso dizer hoje que eu tenho uma revelação mais profunda de Deus pelos dias difíceis que eu passo. Ou essa igreja, aqui a gente vivendo, né, dos versículos assustadores que eu disse, que Deus não se zomba. Esse aqui, que dele é a vingança. E tem um que eu acho maravilhoso, que é um provérbio, um de sabedoria, que é: quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu acho maravilhoso isso. Quem dá aos pobres empresta a Deus. E Deus paga as suas dívidas. Eu lembro, né, a gente aqui como igreja, a gente, né, é pequenininho e tal. E aí, graças a Deus, a gente tem abençoado missões, a gente tem, quando aparecem situações, a gente abençoa. Esse mês, se Deus quiser, a gente vai mostrar como foi um ano de igreja e até poder testemunhar das coisas. Mas nesses meses, assim, a gente teve situações de pessoas e a gente tinha caixa na igreja e a gente abençoou. E, fundo perdido, né? Deus te abençoe e é isso. E quase todo mês, alguém que eu não faço ideia quem é, oferta nessa igreja. Quem é fulano? Aparece um pix lá, me dá medo. Eu falo assim, ai meu Deus, pode ser errado, não vamos mexer. Porque alguém que nunca veio aqui ofertou. Porque alguém que eu não faço a menor ideia, mas Deus paga as suas dívidas. Deus honra, Deus tá ali dizendo, ei, relaxa. Graças a Deus a gente aprendeu. Hoje, às vezes, eu me preocupo por ser relaxado demais. Mas, sabe, existe um Deus que cuida. E a minha oração é, Deus, não deixa eu esquecer disso. Quando eu falo orações, olha, Deus, se tu existe, que tu lembras que é só eu te provocando. Que é só eu, tipo assim, ei, faz alguma coisa aí. Porque a minha esperança é, como diz o poeta, quando a minha fé falha, o meu desejo por esse Deus permanece. Bem, quando a minha fé vacila, e um desejo de Deus e continua. E que, como cristãos aqui, a gente não seja uma igreja meia boca. Que a gente viva uns aos outros. Que a gente gaste, que eu saiba dos seus problemas. Que a gente possa estar gastando vida juntos. Amém? Que a gente saia agora lembrando desse Jesus que entregou tudo. E por isso a gente vai viver entregando tudo também para a glória dele, para a gente descobrir, como o versículo 2 fala, transformando essa mente, diferente de toda a lógica humana. A gente vai ser renovado e a gente vai viver diferente do mundo, renovando para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a gente possa olhar para Deus e dizer, Deus, eu sei, eu experimentei e eu provei da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Eu queria que entregasse o pão e o vinho e que nesse momento a gente, como a palavra de Deus, pudesse se examinar. Senhor Deus e Pai, vem com o seu Espírito Santo, examina os nossos corações, Jesus. Deixa a gente viver, Senhor, conforme os desejos. Jesus, incomoda nós, nos tira da zona do conforto, faz a gente dar passos de fé, faz a gente gastar uma vida que vale a pena. Traz uma alegria, Deus, que é sobrenatural. Deixa a gente rir de bobiça, Deus. Deixa a gente rir, Senhor, enquanto o mundo fica confuso porque a gente ri. Deixa a gente chorar, Deus, com aquilo que tu chora. Deixa, Deus, a gente confiar em Ti, na Tua fidelidade. Deixa a gente lembrar, Senhor, que Tu és aquele que cuida,
que tu és o Deus justo, tu és o justo juiz, tu és o Deus misericordioso, tu és o Deus bondoso, tu és o Deus que nos enche com o seu amor. Ah, Jesus, deixa a gente viver nesse amor. Deixa a gente olhar para todo o mal que acontece e dizer, e a gente vai vencer tudo isso, e a gente vai vencer isso com o bem. A gente vai vencer tudo isso mostrando que a vida é diferente com Jesus. A gente vai vencer tudo isso mostrando que existe um Deus que transforma todas as coisas, que restaura os corações, que transforma corações de pedra em carne, que nos cura, que nos restaura, que nos leva onde a gente jamais sonhou em ir, que nos sustenta, que permanece. Quando tudo parece confuso, ele ainda está estável, que ele é a rocha viva, que ele é aquele Cordeiro de Deus, que um dia estará no trono, que nós olharemos, Deus, assustados, com o coração cheio de temor e tremor, com a certeza de que ele é digno de abrir o céu, de que ele é o único digno de abrir o céu, que ele é o Senhor da nossa vida, que nós olharemos os olhos com chamas de fogo, que ouviremos a voz dizendo o nosso nome, chamando-nos de servo bom e fiel, que nos dará uma pedra com uma revelação que só eu e ele teremos, uma revelação que só você vai ter, uma revelação de um Deus que é eterno. Oh, Jesus, deixa a gente viver todas essas coisas. Deixa a gente não gastar com o que não vale a pena. Deixa a gente viver uns aos outros. Que o mundo saiba que a gente é discípulo de Jesus. Porque a gente ama uns aos outros. Porque a gente vive esse novo mandamento que tu nos deu. Em nome de Jesus.